Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de maio de 2021, são 23 horas e 8 minutos. Lição 11 da classe de jovens. Paulo responde questões a respeito do casamento. Você, jovem, é uma decisão, talvez seja a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira foi você ter ficado ao lado de Cristo, aceitado a Cristo como Salvador. E a segunda decisão mais importante da sua vida, muito provavelmente, será a respeito do seu casamento. Começando, corrigindo a hora da revisão, resposta número 1. A ideia gnóstica considerava o corpo mau e o espírito bom. Resposta número 2. Tal pensamento provocava dois tipos de comportamento. A. Fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado. B. Mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má, portanto os dois extremos eram ruins. Resposta número 3. Sim. Paulo recomenda o casamento, 1 Coríntios capítulo 7, 2, 6 ao 9. Resposta número 4. Tal prática seria para aqueles que receberam o dom divino de celibato, do celibato, os que querem permanecer solteiros ou viúvos. Resposta número 5. O ideal original do casamento é que o casal se una, constitua uma família e seja feliz para sempre. Texto do dia. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Você, jovem, precisa ter cuidado a respeito do casamento. Porque esse namoro, porventura, que você está tendo, é bom que ele seja apenas um namoro e não um namoro quente. Até porque é melhor casar do que abrasar. E abrasar dá mais mesmo essa ideia de fogo, né? Então é necessário que você tome cuidado sobre as questões do seu namoro, né? O comportamento do seu namoro, como é o seu namoro, onde você namora, né? Em qual ambiente você namora. Então você precisa ter cuidado a respeito dessas coisas. Síntese. O casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Há quem diga que o casamento é igual ao submarino, até flutua, mas foi feito para afundar. O que nós sabemos o que não é verdade. Mas o casamento pode ser comparado a um navio. O navio, por mais pesado que ele seja, ele chegará ao seu destino. Entretanto, o navio ele não precisa de um rombo no seu casco para afundar, mas de alguns buracos já faz o estrago. Então ele afundará. Então você precisa ter cuidado no casamento para que os pequenos buracos da vida não afundem. Introdução. Os membros da igreja em Corinto tinham muitas dúvidas a respeito de várias coisas, inclusive a respeito do casamento e da castidade. Graças ao questionamento deles, nós temos registrado no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e algo bom. Entretanto, ele inclui algumas regras para que o matrimônio seja benéfico para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. Então, o casamento ele tem várias questões, várias coisas que se unem. Num sentido geral, o que significa casamento? Casamento é quando algo se encaixa na outra perfeitamente. Isso é um casamento. Casou, né? Ficou perfeito. Então veja que assim também é a nossa vida de casado. A vida do casado, apesar de sermos pessoas diferentes, precisa encaixar perfeitamente. Por exemplo, é muito provável que você tenha uma bicicleta na sua garagem. E olha a questão, olha como é a questão do casamento, só para a gente ter uma ideia. A corrente da sua bicicleta, ela é diferente do peão e da coroa. Entretanto, é justamente essa diferença entre ambos que faz a bicicleta andar. O casamento é parecido, são as diferenças que fazem a vida do casal andar para frente. Então veja que são as diferenças, respeitando as diferenças, é que o casamento terá será bom, né? Terá frutos, né?
O casamento é bom. O relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado. Mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Portanto, os dois extremos eram ruins. Veja que o casamento ele é instituído por Deus somente entre homem e mulher. É apenas isso. Um homem só pode se casar com uma mulher e uma mulher só pode se casar com um homem e ponto. Isto é, e outra coisa, somente um homem pode casar com uma mulher e uma mulher pode casar com um homem. Não pode exceder este negócio. O casamento, entre o relacionamento sexual, o casamento ele é para ser bom para ambas as partes. Então veja que o casamento ele tem em si, entre outras coisas, a questão de ter o prazer sexual de ambas as partes e também para a procriação. A questão do corpo, fazer essa questão de que pode fazer o que bem quiser com o corpo, porque o espírito não é afetado, isso não é verdade. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos mantê-lo consagrado ao Senhor, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que tem que ser consagrado ao Senhor, espírito, alma e corpo. Então joga este negócio por terra. Mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Isso também não pode, principalmente na questão do casamento, não há possibilidade de uma pessoa casada se abster do corpo, ou seja, da questão sexual. Agora, é interessante também ver que em alguns casos pontuais, os cônjuges eles podem entrar em comunhão para que num determinado tempo eles não tenham relações sexuais por um propósito divino específico, né? Para um propósito específico. Isso vai de cada um. Então, a questão da conjunção carnal precisa, quando for afastado, ser de comum acordo. Não é apenas o homem dizer que não terá mais ou a mulher dizer que não terá mais relação sexual e ponto. Não é assim. Tem que ser algo acordado entre os dois. Paulo recomenda o casamento. A promiscuidade em Corinto era tão intensa que só o fato de uma moça se identificar como moradora da cidade já seria motivo para considerá-la prostituta. Olha que antro de prostituição era a questão de Corinto, que somente da pessoa dizer, né, a mulher dizer, né, a moça dizer que era da cidade, ela já era mal vista, já era tida como prostituta. É interessante também nós notarmos a questão, muitas das vezes nós falamos muito em nossas igrejas, nos nossos templos, a questão da prostituição. Entretanto, nós precisamos também, em questões, fugir aqui um pouco do casamento, nós precisamos também abraçar as prostitutas. Elas também merecem conhecer a salvação do Senhor. Elas necessitam desta salvação, assim como nós. Uma mulher prostituta, ela não é menor do que cada um de nós. Ela é tão importante quanto nós. Agora, a questão aqui de Corinto é da questão da promiscuidade. Já era um antro de prostituição ali a cidade de Corinto. A prática da abstinência sexual e do celibato é para os solteiros. Alguns membros da igreja, incluindo os casados, começaram a utilizar a abstinência sexual como forma de controle dos desejos sexuais. Isso se tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro o vê como algo essencial e necessário. Como eu já falei no início, o casamento ele só pode ter essa abstinência sexual se for em comum acordo. É interessante para você jovem entender o seguinte: para você que não é casado, você não deve ter relações sexuais, é pecado. Entretanto, se você também é jovem e é casado, você também não pode ter abstinência sexual, a não ser, mais uma vez, se for de comum acordo por algo específico, né? Geralmente isso aqui não é regra, mas geralmente as pessoas, antes
do momento da ceia, eles costumam, alguns casais, os mais tradicionais, têm em comum acordo com o seu cônjuge não ter relações sexuais na semana que antecede a ceia do Senhor. Isso aqui é só para você ter uma orientação, não estou dizendo para você fazer igual, é só para você ter uma direção do que diz respeito a algo específico. Eu estou dizendo algo específico, não estou dizendo nada. Então, para dizer um exemplo, tem essa questão da ceia. Algumas pessoas mais tradicionais, elas costumam não ter relações sexuais na semana que antecede a ceia do Senhor. Entretanto, o casamento em si, entre outras coisas, ele é para ter justamente a conjunção carnal, né? Ter relação sexual. E é saudável que tenha relação sexual no casamento, até porque a questão de um casamento que não tenha relação sexual, é claro, né? Dependendo da idade, mas como a gente está falando aqui para jovem, é complicado. Pode fazer até com que o casamento se acabe. Aí vai se afundar como um navio, né? Então precisa vigiar nesse negócio. A indissolubilidade do casamento, o ideal original do casamento. Era uma forma de proteção, pois ser repudiada pelo marido, a mulher não poderia mais se casar e assim ficaria exposta à miséria e à prostituição. Já aos Coríntios, Paulo falava para um público onde a prostituição era aceita pela maioria. Veja a questão do divórcio, por exemplo, só para você se situar, se você é uma jovem, supondo que você fosse casada hoje e você fizesse, errasse a mão do arroz, por exemplo, fizesse o arroz ou sem sal ou com sal demais, o seu esposo poderia se separar de você, só porque você errou a mão do arroz. Olha que situação, olha que ponto que chegou, né? Entretanto, a Bíblia diz em Malaquias 2,16 que eu, Senhor, detesto o divórcio. O divórcio, ele é severamente proibido pela palavra. Existem algumas exceções, algumas situações pontuais específicas, mas nós não devemos fazer dessas coisas, né? Num divórcio, uma vírgula. Eu vou casar hoje, se não der certo eu divorcio amanhã. Não é assim que o negócio funciona. A gente precisa ter cuidado nesse negócio. Até mesmo a questão do evangelho que Jesus tratou da dissolução do casamento aqui também é uma questão muito delicada, porque na bem da verdade, quando Mateus 19, principalmente no versículo 9, vai falar sobre a questão do divórcio no casamento, aqui na verdade está especificando para noivado e não para o casamento. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que José e Maria eram casados, mas aí eu te pergunto, se José e Maria eram casados, por que ela era virgem? Você conhece alguma mulher virgem casada? Então você vê que aqui, quando Jesus estava tratando a questão do noivado e não do casamento consumado. Tanto é que a própria Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz que ainda que venha a acontecer algo entre os cônjuges, o ideal é que haja reconciliação. É interessante falar isso, né, apesar de ser muito delicado a questão, porque hoje, às vezes por qualquer situação, as pessoas querem separar, e até mesmo pela questão da prostituição. É claro que é bem verdade, quando há uma prostituição numa situação do casamento, é uma situação muito delicada. Entretanto, o ideal da palavra do Senhor, o conselho bíblico é que mesmo quando há essa questão da prostituição, o ideal é que o casamento ainda não se faça separado. Ainda que aconteça, o cônjuge precisa perdoar. É uma situação bem delicada, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Casamento com descrentes antes da conversão. Paulo orienta ao cônjuge cristão a preservação do casamento, caso o cônjuge não cristão concorde com sua decisão por Cristo, no sentido inverso do judaísmo, que defendia que a impureza manchava as coisas puras. O apóstolo defende que o cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão. Todavia, ele aconselha o divórcio caso o descrente queira se separar. Bom, então nessa questão, se uma pessoa é cristã e a outra não, e essa que não é cristã quer se separar, então não há o que fazer, né? Então veja que aqui é uma das questões
que há a questão da separação. Então veja que, falando de questão de casamento, é sempre uma situação muito delicada. Uma coisa vai trazer outra coisa, aí a outra coisa vai puxar uma outra coisa. Então, geralmente é um assunto que nunca termina, né? Sempre tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Então, o ideal é cada caso ser avaliado de forma separada, biblicamente e pela palavra, o que a Bíblia diz naquela determinada situação seria, né? Isso é o ideal para nós, e não dizer como se uma coisa funcionou para um, vai funcionar para outro. Não é assim. Nós precisamos ver, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, para que não haja. Assim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, digamos que nesse caso, que a pessoa que não é cristã e pediu a separação para uma pessoa cristã, então vai haver a separação. Isso aqui é um ponto. Aí, com base nisso, o outro casal, que todos dois são cristãos, se eles separaram, então vamos separar também. Viu como cada caso é um caso? Então precisa ser cada caso ser analisado pelo que a Bíblia diz. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Os coríntios precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois estavam vivendo em uma sociedade de padrões morais contrários às escrituras sagradas. Jesus deixou bem claro que no plano original de Deus, para a família não havia espaço para o divórcio. O divórcio, mais uma vez, não é plano de Deus. Deus não está nesse negócio. Como já falei, existem algumas questões, por exemplo, também a questão da agressão também. Se uma pessoa, geralmente a mulher, né, se ela sofrer agressão, também ela pode se separar. Então veja que aqui há algumas questões, né, algumas exceções sobre a questão da separação. Então veja que o plano de Deus era que não houvesse esse negócio de divórcio, mas pela dureza do coração do povo acabou que assim foi feito. O casamento não deve ser usado como fuga. O casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. O casamento não é garantia de ausência de solidão. Existem casais aparentemente bem casados e que um dos cônjuges ou os dois vivem solitários. Para a felicidade do casal, deve existir boa intimidade emocional entre eles. Vê que há muitos casamentos, até mesmo dentro da igreja, que são apenas aparência. São aparentes. Às vezes você pensa que eles são felizes, eu também serei. Né? E uma outra questão, você também não pode se casar para ser feliz. O casamento não é, eu sou triste hoje, mas se eu casar amanhã eu sou feliz. Não é assim. O casamento, quando você vai pro casamento, você precisa já, antes de se casar, ser uma pessoa feliz. Até porque uma pessoa triste, ninguém quer casar com uma pessoa triste. Você quer? Então veja, entretanto, há muitas questões de aparência. Há pessoas que vivem uma vida de aparência dentro da igreja porque são casados, então tem que manter as aparências, porque às vezes alguém é pastor e tem que ser casado para manter o ministério, mas na verdade não ama a esposa, não isso, ou até são apenas solitários dentro de casa. Ainda mais agora com essa questão da tecnologia, que fica um no quarto, outro na sala, um faz uma coisa, outro faz outra, né? Assiste uma coisa, outro assiste outra coisa, vai fazendo outra coisa, e na verdade estão dentro de casa completamente separados, cada um vai fazendo uma coisa, cada um tem uma parte e ambos não conversam, não tem intimidade, nem mesmo emocional, não tem companheirismo dentro de casa, é muito menos na rua, né? Ou até mesmo na igreja. Então veja que existe a questão do casamento aparente. Então, jovem, você que está de repente se preparando para casar, é bom você pôr essas coisas na balança, né? O casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. O casamento não é uma decisão a ser tomada de qualquer maneira e a escolha deve ser bem feita e o momento deve ser bem adequado. Os jovens e os viúvos devem tomar a decisão pelo casamento somente após ter segurança de que é a melhor decisão a ser tomada e não por ter dificuldade com a tentação sexual. Se você tem uma tentação sexual, você é tentado por alguma questão, né, de cunho sexual, você precisa se curar deste negócio. Imagina, por exemplo,
você ir para uma... Isso aqui vai valer para as duas partes. Você vai para um casamento para fugir da tentação sexual, aí a esposa fica no período em que ela não pode ser tocada, não pode ter relação sexual, e como é que você fica? Você não vai ser tentada do mesmo jeito, né, por outras mulheres, e a própria mulher em si também. Então veja que é uma confusão de situações. Então o ideal é, você precisa ser curado deste negócio, dessa tentação sexual. Você precisa ser curado disso, para depois ir para o casamento. Até na questão até mesmo da pornografia, né, aqui mais puxado aqui para o lado dos homens, né, que nós homens somos mais visuais. Então veja que essas questões de ser tentado, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, que se eu, antes de me casar, eu tenho uma tentação sexual, eu sou muito tentado, e há uma questão aqui que a tentação em si, ela não é pecado, o pecado é ceder à tentação, mas quando você é muito tentado, você sempre cai nessa tentação, você sempre peca nessa questão, você precisa ser primeiro curado deste negócio para depois ir para o casamento, porque se você for para o casamento com esse problema, o problema vai permanecer, até porque é um problema crônico, é um problema que está enraizado. Então você precisa primeiro arrancar essa raiz para depois tomar a decisão do casamento. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. A vida tem suas dificuldades, angústias e sofrimentos, e varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas veem no casamento uma oportunidade de fugir de alguns desses problemas. Todavia, essa não é a melhor forma de entrar em um casamento. Imagina, principalmente aqui, isso aqui é mais para a parte feminina, você que de repente é uma menina, talvez seja também para o homem. Você às vezes sofre algum problema dentro de casa, seus familiares, pai, mãe te oprimem muito. Vai para as duas partes. Aí você vê no casamento uma saída, uma válvula de escape para essa questão, né? Essa questão de angústia da família, essa dificuldade, e até em outras questões também, até mesmo financeira, independente, haverá sempre questões, haverá sempre dificuldades na nossa vida, né? A vida de solteiro e a vida de casado também traz angústias e dificuldades. Então você precisa, né, também os sofrimentos, as decepções. Então você precisa ter maturidade para compreender que você não pode se casar como uma válvula de escape. O casamento não é uma válvula de escape. O casamento é algo que foi instituído por Deus para que nós venhamos ter família e também o prazer sexual e se escapar do pecado futuramente. Mas isso não é uma questão para que você venha... eu vou me casar porque eu sofro isso dentro da minha casa, vou parar com esse sofrimento, vou me casar para acabar com esse sofrimento aqui. Isso não é bíblico. Conclusão. Na lição de hoje ficou evidente que o casamento é bom e abençoado por Deus, e que o celibato é somente para pessoas que têm o dom para permanecer neste estado. O princípio original do casamento é pela duração até que a morte separe os cônjuges. Todavia, devido à dureza do coração, muitos casais não chegaram até o final juntos. Por isso, o casamento não pode ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual ou das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade do Senhor. Então, você precisa casar no Senhor, como você se casa no Senhor, orando e buscando a Deus com sinceridade de coração. Não é que Deus vai escolher uma pessoa para você, é você quem escolhe a pessoa, como a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, para que você goze com um jovem da sua mocidade. Saiba que de todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então veja que você precisa, isso aqui serve para ambas as partes. Então você é quem decide com quem você vai se casar. Agora, quando você escolhe uma pessoa e você vê que é uma pessoa de Deus, que você está casando no Senhor, então ok, agora se caso você vê que está algo errado, uma pessoa que não dá valor à família, por exemplo, desobedece o pai e a mãe, não é uma pessoa certa para você se casar. Então por aí você vê. Há uma questão que você pode pensar, há duas perguntas que você pode fazer sobre a questão do seu casamento. Já que você vai se casar, está pensando em casamento, ou futuramente quando você for casar, você pode fazer duas perguntas para si. A primeira pergunta é, imagine que você está num rio e você
você está no seu barquinho no rio e você vê o seu cônjuge. Eu vou pegar aqui a figura da mãe, que é uma figura mais forte. Aí você vê a sua mãe e o seu cônjuge, seu futuro cônjuge, se afogando. E você só pode salvar um deles. Qual dos dois você salva? Se você decidir pelo seu futuro cônjuge, isso quer dizer que você está preparado para o casamento. Se você optar pela sua mãe, você ainda não está pronto para se casar. Uma outra pergunta que você pode fazer, para saber se você está preparado para o casamento é o seguinte: você gostaria de ter um filho ou uma filha, dependendo do caso, igual o seu namorado? Ou seja, você gostaria de ter um filho igual, com as mesmas qualidades e defeitos do seu namorado? Ou você gostaria de ter uma filha com as mesmas qualidades e defeitos da sua namorada? Então, se a resposta for sim, então sim, você está pronta para se casar. Se a resposta for não, é melhor que você não se case, mas também não é por isso que você vai se abrasar. Você precisa, aqui há uma questão que nós precisamos compreender. Nós precisamos não alimentar a carne, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Então, se você está vendo que o seu namoro está quente demais, o ideal é você, não vou dizer para você desmanchar o namoro, mas você precisa moderá-lo. Você precisa chegar para o seu amor e dizer, ó, a gente está indo rápido demais. Há uma frase que geralmente algumas pessoas dizem, né, principalmente que vai partir dos homens, vai dizer o seguinte: me dê uma prova de amor, então vamos avançar um pouco mais, prove que você me ame. Se algum jovem falar isso para você, minha jovem, responde assim para ele: eu faço isso depois que você se casar comigo. Que aí, para ele ter a sua prova de amor, ele primeiro vai ter que provar primeiro que te ama, levando você para o altar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!